Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado, engrandecido seja o Criador dos exércitos, soberano, altíssimo. Que Ele nos continue concedendo bênçãos sobre bênçãos do entendimento da palavra dEle de modo espiritual. Desejo a todos que 2023 continue no crescimento da palavra do Criador, até que Cristo seja formado. Caso ele já tenha sido formado, que você seja um semeador desse conhecimento, para que outras vidas sejam alcançadas, libertas das mesmices que não edificam, que não acrescentam, para que pessoas sejam verdadeiramente instruídas na graça e no conhecimento. Como diz o título aí, até que Cristo seja formado em vós. Muito importante no momento, esse é o primeiro vídeo do ano, mas o canal está repleto de vídeos que edificam. Se caso você esteja pela primeira vez, aconselho que busque conhecimento. São vários vídeos que edificam, porque é pelo discernimento da letra de modo espiritual. Essa é a graça que o Criador nos concede diariamente. Esse é o maná que cai do céu, entendimento da letra. A palavra do Senhor é riquíssima, que sempre nos edificam. Sempre que você lê, mesmo que seja o mesmo capítulo, a mesma instrução, você estará sendo enriquecido, fortalecido, estruturado, porque a base da vida do ser humano é como disse o Salvador Yeshua, a mulher samaritana, em João 4. O Pai procura os tais que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E Ele busca os tais que o adorem em espírito e em verdade, porque o que nos edifica é uma vida espiritual. O Criador enviou o seu Filho para fazer aquilo que nenhum ser humano, que da parte de nenhum ser humano seria aceita, que é o sacrifício perfeito e definitivo, como está escrito em Hebreus 10, a partir do capítulo 8, 9 e 10. Deixa claro que o sacrifício do Filho foi perfeito e definitivo. Não há necessidade do ritual sacerdotal. E o homem, por questão de culpa, ele sempre procura agradar o Criador, porém, precisa ser do modo correto, para que não seja uma vida longínqua em vão, no que diz respeito ao professar a fé. Então, eu vou ler aqui Gálatas para dar início, e que todos sejam ricamente abençoados em todos os dias do ano de 2023, com a presença do Espírito, buscando sempre refletir no que diz a palavra daquele que criou todas as coisas, que é o Criador, amém? Então, Gálatas 4 vai falar a respeito dos filhos de Deus e segue a partir do versos 8, que é o que eu vou ler, falando de uma preocupação do apóstolo Paulo aos Gálatas, um povo que no início estavam ali de modo correto, buscando as instruções corretas para suas edificações, para a edificação de todos. Porém, no caminho, e isso acontece de geração em geração, eles dão de encontro àqueles que querem perverter a graça, colocar aí fermento, e isso, como diz lá em Oséias 4, prejudica o discernimento do povo. Então, vou dar uma lida, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Gálatas 4, a partir do versos 8, que diz: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Deuses aqui com D minúsculo, tá? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando
aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Querem ser escravos por eles outra vez? Por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. E por sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Aqui a preocupação do apóstolo, ela também é cabível aos nossos tempos e às gerações. Como eu coloquei no vídeo anterior, o apóstolo deixa claro que o foco dele não era agradar a homens, porque se ele tivesse preocupado em agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Percebe que a preocupação dele é essa, porque a vida do cristão, como eu citei João 4, a conversa do Senhor com a mulher samaritana, tem um vídeo aí que eu abordei mais essa questão, dessa passagem, é que ele diz que o Pai, o Criador de todas as coisas, que rege tudo, que está no controle de tudo, ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Então, tudo que for direcionado ao Criador, precisa se entender que só é cabível se tiver de acordo com a vida espiritual. Quando colocamos as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos deleites ao sentimento de honrarias, de reconhecimentos humanos, estamos desfocados do sentimento da vida cristã, do verdadeiro sentido da vida cristã. Então entra ano, sai ano, e a preocupação aqui do apóstolo aos Gálatas é que eles anteriormente tinham saído desses caminhos que poderiam pervertê-los e levando ao mundo de ilusão. Eles foram libertos, atentos à questão do andar com o Cristo ressuscitado, absorvendo suas palavras, mesmo depois dele subir aos céus, continuou dando a mensagem edificadora para que tenhamos então uma consciência de adoração em espírito e em verdade. Ele não nos deixou órfãos, como ele diz lá em Mateus, Lucas, João, Marcos. Ele enviou o Espírito dele, que é o Consolador e o que nos dá a direção e o discernimento para que possamos compreender a palavra e ser bem estruturado na vida espiritual, até o tempo de vida que assim o Senhor nos permitir.
Sendo assim, seremos colaboradores desse mesmo conhecimento, professaremos e levaremos, onde quer que estejamos, nos dedicaremos a vidas para que elas sejam edificadas e passem a entender o sentido da vida. Bem, a preocupação dele com os Gálatas era essa, que eles não se pervertessem, porque esses, isolando-os, aqui eu coloco pela compreensão, como hoje é, isolando a oração momentânea, a subir ao monte, a fazer sacrifícios, se tudo isso estiver sendo focado somente para conquistas, para nossas conquistas aqui, estamos fugindo do foco, do sentido da vida cristã, da vida com Deus. Perceba que tudo depende da intenção. As pessoas podem até congregar, querem subir ao monte, sentem a necessidade de subir ao monte para se isolar de tudo e entende que o Criador vai estar mais lá do que no seu quarto, como ele fala. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor que lhe ouvirá. É tudo uma questão de consciência. Se é mais um modo de querer estar com o Criador, que seja. Mas não pode fazer disso meios de como buscar a Deus. E aí depois você cair na mesmice, porque é um risco. Porque se você estiver preocupado em retribuir a homens o zelo que eles têm pela sua vida, ou que você pode tá representando aí para eles, você quer retribuir porque você se sente amado, né? É um perigo. E a preocupação do apóstolo, ela é muito cabível aos nossos tempos. Ele diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. O que eu entendo aqui? Seja quais forem o modo de buscar a Deus, de buscar a palavra de Deus. Se o foco não for a formação do Cristo em nós, e como é que ele se forma em nós? Deus é Espírito. Yeshua é Espírito. A palavra do Senhor precisa ser compreendida de modo espiritual. Então eu tenho que estar focado para o sentido espiritual. Coisas que não vemos, sabemos que o Criador existe e ele tem um eterno poder. Sabemos que existem céus, cada um no seu compartimento, cada um formado de acordo. Sabemos que existem as estrelas, os corpos celestiais. Sabemos do movimento da lua, do sol, vou colocar aqui a terra como o ambiente que o Criador nos colocou, tudo pelas mãos dele, tudo pela ordem dele, pela palavra, tudo foi criado. Então, o que isso significa? Passamos de um ano para o outro, temos um calendário, temos datas, temos hora, mas o Criador, o que existe é uma contínua agir para que vidas sejam libertas e que não vivam mais na mesmice, colocando ele no centro da sua vida, no sentido da sua vida. Você vai passar a enxergar as coisas de um modo diferente. Vai estar preocupado com a formação de Cristo, porque ele precisa ser formado em nós. De outra maneira não tem como. E como que ele se forma? Ele forma através do conhecimento a respeito dele, da palavra que saiu da boca dele, tanto no tempo dele em carne, propagando a mensagem do reino aos discípulos, depois se tornaram apóstolos, e ao apóstolo Paulo,
dando visões depois de ressuscitado a João e dando esse ministério precioso, essas palavras edificadoras ao apóstolo Paulo. Ele continua trabalhando, como ele mesmo disse. Ele não descansa, continua trabalhando para que vidas sejam edificadas. Então, ele é formado em nós. Damos a importância, cremos que ele existiu, que ele esteve aqui em meio a homens, cremos na palavra dele e conhecendo toda a palavra do Criador, entendemos a criação. Então, Cristo é formado em nós, porque estamos dando atenção à vida espiritual, não somente à vida física. Perceba que aqui em Gálatas, a preocupação do apóstolo é que eles estivessem atentos para quê? Como diz aqui no versos, deixa eu ver aqui, peraí, 17 e 18. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então, não apenas, ele está colocando aqui, quando ele virasse as costas pelo modo de falar, né? Hoje as pessoas vão nas congregações já libertas, com entendimento da letra espiritualmente, e toda vez que forem pregar vão exortar, porque vão trazer a consciência, o pecado, mas trazê-los também a consciência do caminho para serem edificados. Então, no entendimento aqui, o apóstolo Paulo, no meu entendimento, ele está dizendo o seguinte, olha, não só na minha presença, eu tenho que ser muito bem recebido, não, mas na minha ausência também eu quero ter certeza de que vocês estão gratos, felizes por eu estar tido aqui com vocês. Então, assim, compreendo que vocês estão absorvendo, entendendo o sentido da vida cristã, que é uma vida edificada na rocha, ou seja, Cristo está formado em vocês, então vocês são os mesmos. Presentes ou ausentes, vocês continuam os mesmos. Porque é 8 ou 80, entende? Aí as pessoas vão nas congregações, falam uma palavra que é dirigida pelo Espírito, as pessoas se sentem ofendidas. Muitas das vezes não espera nem o pregador sair, já está fofoqueando, falando mal do pregador, porque não estão focadas na vida cristã, na formação de Cristo em vós, não tem zelo, não tem a leitura da Bíblia, não tem conhecimento, estão ali apenas como um número a mais, fazendo parte para agradar a homens que mostram ser zelosos com esse grupo, porque ele traz um rendimento. Se for observar por esse lado, é grave, porque são de modo sutis que se mantém as pessoas isoladas. O sentido do evangelho é ide e propagai. É levar. Onde houver alguém atento, querendo ouvir, aprender ou ser instruído, você está levando a mensagem do reino. Então precisa estar atento 24 horas, o adorador, espírito em verdade, com Cristo formado nele, ele está atento o tempo todo. Não tem essa de momentos de culto, momentos de subir ao monte, momentos de jejum. Ele crê. Não faz sentido nenhum as inúmeras adversidades da vida. O que faz sentido é o que ele é. Liberto, instruído, transformado, com a mente de Yeshua, como diz lá em 1 Coríntios. Porque temos a mente dele. Então, quem tem a mente de Cristo, quem tem ele formado em si e faz parte do corpo cujo ele é a cabeça, não é uma pessoa inconstante. Não é uma pessoa que está ali confiante, né, na fé, mas quando vem um problema grave, já fica meio cambaleado. Não.
é em todo o momento e fazendo a diferença, mostrando a luz, né? Por que tem que ser assim? E tem um trechinho aqui que eu vou voltar a ler, que eu achei muito interessante, que ele fala da doença dele, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, versos 14. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ou seja, ele estava sendo provado, estava passando por uma provação, ficou enfermo. E esse povo o receberam com amor. A doença foi um propósito do Todo-Poderoso, porque de repente, se ele não tivesse nessa situação, ele não teria tido encontro com esse povo. Então, existem situações nas nossas vidas que nem sempre é o que a gente vislumbra ou visualiza como algo de bom para nós. Mas o Criador usa esse tempo, usa o momento, a situação, porque ali tem pessoas que o Pai quer formar o seu filho. E isso é muito precioso. Então, quem já está com o Cristo formado, com a mente dele, alicerçado na rocha, aproveita todas as situações da vida. Está aí como um soldado atento, jamais murmurando, reclamando, mas grato e atento às ordenanças do Todo-Poderoso. Amém? Então, isso é muito importante. Eu espero que vocês se atentem a isso. Eu vou ler aqui em 2 Coríntios. Passa dias, anos, décadas. E qual é o foco? Qual é o sentido? Já que aqui na Terra, nesse corpo, como diz a própria carta aos Coríntios, nesse corpo corruptível que faz com que as pessoas se corrompam com o erro, com aquilo que é danoso, que faz cair, que faz pecar, se manter distante da vida espiritual, distante do Todo-Poderoso. Esse corpo um dia será incorruptível. Por quê? Porque assim o Senhor nos tornará incorruptível, não nos corromperemos jamais. Mas enquanto estivermos nessa vida, o foco é que Ele seja formado em nós, para esperarmos para o seu retorno e desfrutarmos das suas promessas de vida eterna sem nenhum sofrimento. Enquanto isso, temos um caminho a seguir, uma responsabilidade, um propósito a ser cumprido, amém? Isso é muito precioso. Então, aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9, vai dizer: mas ele me disse, entre aspas, minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, o que importa? A graça. A graça preciosa do Deus Todo-Poderoso, que nos é dado depois de ter sido ali concretizado o sacrifício. Estamos aí em tempo em graça, salvação por fé. E quanto mais podermos absorver do conhecimento do lado espiritual da letra, da palavra do Senhor, que sempre nos revela preciosidades, melhor é, porque estaremos prontos para contribuir e sermos cooperadores do Evangelho da Graça, que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo. Assim fará sentido. Assim entenderemos que nada é em vão. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha se cai sem a permissão dele. Então, vamos entender então as questões da vida, por que tais coisas acontecem. Claro que existe aí um tempo, como está lá mostrado para ser entendido em Gálatas,
um tempo de crescimento. Então, esse tempo ocorre das pessoas, às vezes, correr o risco de deparar com pessoas que estão corrompendo o Evangelho de Cristo, que estão sobreganhando, usando a palavra do Senhor, barganhando, né, com a palavra do Senhor. Existe de encontrar os que não creem porque não tem nenhuma formação cristã, não tem nenhuma curiosidade de conhecer, então está vivendo os seus próprios conceitos. Então tem tudo na vida. E o foco aqui é que sejamos pessoas com a formação de Cristo. As pessoas buscam tantas formações na vida, né? Formação no conhecimento, na questão para seus rendimentos profissionais, para que se qualifiquem, mas as pessoas não entendem que a formação mais importante é Cristo em nós, que vem pelo conhecimento. Então, quando conhecemos a palavra, quando estamos aptos a ouvir a voz do Espírito e entender todas as falas do Senhor, que está em tudo, o Senhor fala através da palavra. Ele fala através da atitude e ação de inocentes, de crianças, animais, da natureza, dos corpos celestes. O Senhor fala o tempo todo através de sonhos. Então, tudo que Ele quer é ter esse contato com seus filhos. Está lá em Gálatas 4, os filhos de Deus. Então, como é que filhos podem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito? Desatentos, e aí vem tanto sofrimento por não compreender como se colocarem ou entender as situações da vida adversas, né? Nós que temos filhos, nós sabemos que zelamos pela vida deles. Zelamos através da oração, confiando que Deus age e dá livramentos, e Deus trabalha no tempo. Confiamos em aconselhá-los para que eles sejam bem instruídos, e é bíblico ensinar os filhos no caminho que devem andar, para que eles, como folha ao vento, não sejam levados a todo o vento aí de compreensão das coisas que o mundo passa. Então, o papel do pai e da mãe é zelar. Zelar. Quando crescemos de modo físico, nos tornamos adultos, é um perigo estar sobre o zelo de tutaias, né, como diz algumas traduções, na questão tutelar, de aios, de pessoas que querem se colocar como pais, como mestres na vida espiritual. É importante a ajuda de outros para nos dar aí uma luz, para que o leque se abra e compreendamos, né? Precisamos um do outro para isso. Mas quando se percebe que é por amor ao Evangelho, no foco de que vidas sejam libertas, isso é benéfico, é bem-vindo. Mas quando você encontra pessoas que querem aprisioná-los aos seus próprios conceitos, colocando doutrinas de homem, é perigoso. E muitos estão presos assim justamente por não terem zelo de buscar a leitura por si, entendendo que o Espírito Santo abre os olhos, tira as escamas e dá a compreensão. Isso está muito ligado ao nosso dia a dia. De nada adianta ir o mundo, né, a roda girar, se a gente não tiver com essas coisas em mente. O mundo não, né? A questão do giro aí, do ano velho, ano novo, tudo isso fica incutado na mente das pessoas como se, vamos pôr uma roupa, ou fazer isso ou aquilo, dar pulinhos. Não. É pela renovação da mente. É pela libertação. É pelo conhecimento. Não se tem outro meio de buscarmos ser livres, atentos aos acontecimentos históricos e tudo mais, se não tivermos conhecimento. E temos que estar abertos aos diversos conhecimentos, sim. Mas se o conhecimento primordial, que é a palavra do Senhor, que nos dá orientação sobre tudo,
se não tivermos esse conhecimento, os demais serão caixas e caixas de informações armazenadas em nossa mente, que não nos edificam, traz confusão, traz muitas vezes muitas divergências. E coisa linda é pessoas que conseguem dialogar, conseguem se compreender, conseguem respeitar o tempo um do outro, sem discussão, sem briga. Se podemos contribuir na vida do próximo, que devemos amar, um amor fraternal, sem querer nada em troca, é saber como falar com cada um, respeitando as dificuldades uns dos outros e contribuir aí com conhecimento, com paciência, né? Porque a roda, ela não gira rapidamente, é tudo ali no seu devido lugar, de acordo com o tempo. E quem é o dono do tempo? É o Todo-Poderoso. É Ele que está no controle de tudo. Então, que esse ano de 2023, como muitos falam, vai ser um tempo dificultoso, eu tenho para mim que não. Por causa que muita gente tem se despertado, buscado a orientação bíblica, buscado conhecimento, uma formação espiritual. E isso tende a contaminar de um modo positivo a muitos. O conhecimento do Senhor só nos traz rendimentos bons. Então acredito que será um ano maravilhoso, porque as pessoas têm buscado mais de Deus, mais da palavra. Se vier provações, saberemos lidar com elas e que sejam a curto tempo, que venha aí o cumprimento das promessas do Senhor sobre a nação brasileira, sobre os outros países, porque existem filhos e filhas do Senhor em todo o mundo. Então que esses filhos tenham a orientação do Espírito, do Todo-Poderoso, não estejam aprisionadas a zelos de homens, mas estejam atentas ao que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, que todos estejam com a paz de Cristo, que Ele continue agindo em nossas vidas, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos, que no tempo do Senhor sejam edificados, busquem o sentido da vida espiritual, sejam libertos, para que possamos todos, unidos como a família de Josué, honrar ao Todo-Poderoso com os nossos atos, nossas intenções, nossos pensamentos, e não querer viver ao bel prazer ou os desejos da carne, que nada tem a nos acrescentar. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima, pessoal.